Eu, com 17 anos, saí de Caçapava, cidade dos meus pais, e fui para Santa Maria. Passei pelo PES, no curso e tal. E eu fiquei um tempo bem razoável no curso, porque eu fiquei de 2005 a 2013. E aí chegou no final do curso e 4 anos depois, tu amadurece o teu pensamento e os teus... E aí poxa, eu acho que eu passei 4 anos e não aproveitei o que eu podia ter aproveitado. Eu resolvi fazer tudo de novo. E foi engraçado, porque foi nisso, no segundo semestre do curso, eu fiz estilo e eu não curti muito, assim. E aí comecei a fazer as outras coisas e deixei estilo de lado. Só que no último semestre eu precisava de carga horária e eu não tinha. E aí foi a secretária do curso que colocou lá na minha matrícula e disse, não, tu vai fazer porque é o que está se encaixando aqui e tu precisa. Eu disse, tá, então vamos fazer. E aí eu fiz uma série boa, assim, foi aí que eu comecei a me dedicar realmente pela estilo, assim. Uma característica da minha estilo é eu gostar de desenhar e eu ter feito gravura em metal antes. Porque o meu risco, o meu traço, essa coisa de trabalhar com a linha positiva é muito do metal, assim. Eu queria deixar uns riscos se diluindo e eu não trabalho com aquela mancha. Geralmente a estilo tem essa coisa da mancha preta que você imprime, que você vai abrindo luz, e eu não, eu ao contrário, eu gosto de deixá-la sempre aberta e trabalhar só o alto contraste mesmo e deixar mais o branco. Porque o meu trabalho é muita gente tem me perguntado, tu faz arquitetura, tu faz... Porque tem esse lance da perspectiva, tem esse lance de troca de ambientes e tal. E é como eu te falei, eu não preciso estar provando a todo minuto que eu sei desenhar. Então eu parto de fotografias minhas, imprimo ela em um A3 e essa arquitetura, essa geometria eu tiro da fotografia mesmo, essa base de ambientação e tal. E aí depois disso, sim, porque eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre gostei de natureza morta, esse desenho de objetos e coisa. E como eu tenho essa temática desses objetos tantos mais comuns, mais kits e tal, aquela coisa tipo a jarra de abacaxi, sabe? Eu gosto de colocar ela com a porcelana inglesa, sabe? Então eu sempre desenhei muito isso e até na minha exposição aqui eu apresentei esses desenhos. Então eu tenho um acervo muito grande de desenho de observação. E aí o que acontece? A partir daquelas primeiras marcações na fotografia que eu imprimi em A3, eu meio que delimito assim, tipo, nessa mesa aqui eu quero um conjunto de 6 copos, 2, 3 pratos, uma pilha de xícaras, sabe, talher e tal, mas eu só rascunho ali em cima. E aí depois que eu já equilibrei aquele desenho, eu vou montando. Aí a partir disso, começo a colocar o desenho da xícara de porcelana, aí sim, que já está numa escala maior, eu começo a detalhar os objetos e fazer os detalhes mais minuciosos no desenho. Aí a partir disso eu vou para a placa e passo com carbono e gravo. Aí é a parte mais rápida, assim, porque é a parte que eu gosto, então eu fico 18 horas por dia, até mais às vezes, quanto eu tô aguentando, eu tô... Foram duas coisas que no início que me motivou bastante a trabalhar. Foi esse lance do querer fazer alguma coisa diferente. Não que eu quisesse mudar o mundo ou entrar para a história da arte com isso, mas por querer fazer alguma coisa diferenciada mesmo para mim, porque eu trabalho tanto com ambientes internos quanto externos. Então, principalmente no ambiente externo, você dá essa noção de profundidade, só com linha, sem tu usar um degradê ou alguma coisa, se torna um desafio muito grande. Eu nunca tinha visto trabalho grande em estilo e eu nunca tinha visto tanta valorização dessa linha positiva, porque o meu trabalho ele é muito simples, porque eu trabalho com alto contraste. Eu não trabalho nem com cinza na minha gravura. Eu acho que tenho duas que eu faço aquele lance do cinza. O resto é preto e branco, porque eu sempre gostei muito de desenhar e eu
E eu sempre quis aprender a desenhar aquele lance de, vou fazer um retrato com uma linha só, como se eu estivesse construindo com arame. Então eu quis passar isso para estilo, porque eu nunca tinha visto também. Essa coisa só da linha, mais como um desenho mesmo. Eu era muito ligado ao meu avô. E aí um dia desses eu acordo de manhã e tem 20 chamadas no meu telefone lá dos meus pais. E aí foi me avisando que meu avô tinha falecido. E aí eu fui pra casa e foi um choque bem grande pra mim. E eu sempre tive esse preciosismo por história, eu adorava conversar, sabe? Meu avô contava as histórias dele e tal. E aí quando eu vi eu não tinha, eu parei e pensei, tipo, poxa, quanta história eu perdi deles, sabe? Quanta coisa foi e eu não aproveitei. E foi aí que eu tive a ideia de resgatar isso dos avós das outras pessoas, sabe? Que provavelmente os seus netos não dariam essa atenção para eles. E aí eu começava a conversar, fiz algumas ilustrações dessas histórias com eles. E foi mais ou menos aí que eu comecei nesse lance de trazer essa referência do idoso. Eu trabalho muito com essa questão da memória, sabe? Então, eu gosto de muitas vezes passar nos meus trabalhos, tem aquela figura ali, mas tá aí, tá vivo, já morreu, sabe? Aquela coisa de estar habitando aquele local ali, mas, sabe, deixar um pouco essa dúvida. Foi com o convite para participar desse consórcio que eu vim para Porto Alegre, sabe? Eu não estava muito... Claro, eu queria me formar e eu ia ir para algum lugar, mas eu não sabia até então para onde que eu ia. E aí, com esse convite, eu digo, bueno, minha irmã já morava aqui, eu disse, vou para lá e eu produzo lá no ateliê, em vez de eu ficar aqui em casa socado fazendo uma coisa que eu não sei se ia estar bom ou não, eu vim para cá e eu produzi aqui toda a gravura. E até foi bacana, porque eu já cheguei aprendendo aqui, assim. Eu cheguei aqui com a matriz e o cara cava disse, tua matriz não vai aguentar. Eu trouxe uma matriz de MDF para gravar e como a tiragem tinha que ser de 130, ele disse, não, isso não vai aguentar numa prensa. Aí lá fui eu comprar papel japonês e tirei as 130 cópias na colher, assim. Aí eu disse, bom, pelo menos imprimir, agora eu aprendi. E aí acabou que isso que era para ser feito em 1 mês e pouco, 2 no máximo, eu acabei levando quase o ano inteiro, assim. Eu vim para cá em março, minha gravura saiu em outubro, eu acho, e foi coisa de terminei de imprimir hoje para sair semana que vem no consórcio. Foi o tempo de secagem só, então eu fiquei muito tempo trabalhando aqui. Na verdade, todos os lugares, você tem o seu núcleo, sabe? Você tem os seus amigos, você tem a sua teia mais próxima. Então acaba que você, claro, o trabalho tem que se sustentar por eles, sabe? Mas claro que tem aquela coisa de que, tu é meu amigo, tu tem uma galeria, vamos fazer uma exposição tua, sabe? Teu trabalho é bom, vamos lá, vamos. Sempre tem essa coisa de conhecido e tal, que acaba facilitando, com certeza. É assim que acaba surgindo as oportunidades. Então, quanto mais você conseguir aparecer no sentido de teu trabalho estar na rua, mais você tem chances de conseguir essas ligações, de alguém ver o teu trabalho, que seja conhecido ou não seja, de você estar divulgando ele. E a gravura tem muito disso, porque a gravura não é uma pintura que você faz uma. Então, vai lá, fui na casa de fulano, eu vi uma gravura tua, que bacana, eu quero... me mostra mais alguma coisa pra ver, eu gostei do teu trabalho. Se você tiver uma disciplina em ficar lá, dedicar seus
sei lá, que seja 2 horas, 2 vezes por semana para fazer essa divulgação, se você não tem alguém que faça para você, tipo, você consegue alcançar um público muito maior e é aquela coisa, às vezes a pessoa, adorei teu trabalho, mas tô sem grana agora. E aí isso acaba que também não é todo mundo que tem dinheiro para investir numa gravura todo mês, digamos assim. Então é aquela coisa, hoje eu tenho, mas tipo, gostei do teu trabalho, só que tô sem grana agora. Aí, não, depois a gente conversa, só que aí aparece outra coisa para você gastar dinheiro. E você acaba esquecendo também daquela gravura. Então, no momento que você tem uma disciplina em estar mostrando aquilo ali, tipo, tu vai refrescando a memória das pessoas que, eu quero aquele trabalho, sabe? Então, esse lance de estar aparecendo, de estar divulgando, é a mesma coisa que acontece quando você se propõe a, digamos, mandar trabalho edital, trabalhar com editais, com exposições, exposição no Paraná, Salão do Paraná, Prêmio IBEMA. É nesse sentido que você acaba formando essas... E eu vejo justamente por a gravura ser um múltiplo então você acaba conseguindo espalhar mais o seu trabalho. Eu acho que a arte tem muito no sentido de rua, tem muito disso, sabe? Tem essa força toda. Mas no meu trabalho, não. Tipo, eu não tenho interesse político no meu trabalho, digamos assim, sabe? Eu não quero questionar nada, eu quero fazer o que tá me dando prazer e o que eu tô conseguindo me satisfazer. Mas no momento também que você se propõe a fazer uma exposição, digamos, com cunho político ou sei lá o que seja, que você está deixando claro aquilo, seja no título, seja nos trabalhos, eu acho que também funciona muito bem, só que você acaba também limitando o público porque não é todo mundo que vai numa exposição. Aqui no Museu do Trabalho, que já não é aquela coisa, aquela pomposidade toda de um prédio enorme com... As pessoas que eu convidei vieram me perguntar se tinha que pagar. Agora tu imagina, tu chega na alfândega ali, que tem aqueles prédios enormes, aquelas coisas todas, acaba afastando as pessoas. Eu gosto bastante da gravura. Não, e ela também. Ela é mais ou menos ali como uma música memória, né? Cheia de detalhes. Ela é. Interno, né? Tem um ambiente interno, tem o velho sentado meio que fora, assim, isso, né? Aí, a cena do... E até tu chegar lá no velho, assim, E foi muito bacana que eu falei das sacadas das pessoas que vieram na minha exposição e tal. E essa percepção foi a faxineira que teve. Ela chegou pra mim e disse, olha, parece que tu tá querendo esconder o teu velho no meio de um monte de coisa. Parece que tu coloca esse monte de coisa só pra não verem ele. E eu olhei pra ela e disse, é isso. É justamente isso. Tipo, foi uma das primeiras coisas que eu propunha, assim, tipo, eu quero chamar mais... Na verdade, não era chamar mais atenção pros objetos, era chamar menos atenção pro velho.